Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo de Rica. Hoje o assunto é sério, mas importantíssimo, sobre planejamento financeiro. Para isso, a gente trouxe a especialista Ana Camel, que irá falar com a gente sobre o planejamento financeiro 360 graus. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, meninos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu gosto muito de falar sobre planejamento porque une duas coisas muito importantes, né? Na verdade, a gente vai ver que é um elo muito grande onde a gente conecta tudo, mas principalmente falar sobre liberdade. Então, uma das formas que eu gosto de expressar o planejamento financeiro é expressar com mais liberdade, trazer isso mais significativamente para a vida de vocês. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, Uau. eu acho que vai muito além, né, de só investir, né, Ana? Muita gente acha que planejamento financeiro é só sobre investimentos, mas só pelo que você falou aí, a gente já vê que é muito mais que isso, né? Pode trazer a liberdade mesmo para as pessoas, né? E conta um pouquinho para a gente de como que é esse planejamento financeiro completo, né? Esse planejamento financeiro 360, que é o que você faz. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, vamos lá. É, quando a gente pega uma pessoa, a gente precisa analisar todas as áreas financeiras da vida dela. Eu não posso separar uma pessoa como a gente separa um corpo do ser humano, por exemplo. A gente precisa trabalhar em harmonia. Então, de nada adianta eu planejar uma viagem, mas eu esquecer que eu preciso aposentar, que eu tenho que trocar de carro, que eu quero gastar cada vez mais e que a gente quer sempre ter um padrão de vida mais elevado. Então, eu preciso trabalhar todos os itens em harmonia. E aí sim a gente tem um planejamento que a gente chama de 360. Então, esse olhar mesmo como um todo, como se fosse um quebra-cabeça. Olhando tanto para a situação atual da pessoa, né? Assim, planejando os meses e o ano dela ali, né? Que estão próximos, quanto também o futuro, né? Que ela tem que prestar atenção nisso também para não ter nenhuma surpresa quando chegar lá na frente, né? Com certeza, o grande desafio, na verdade, é esse: a gente não deixar de abrir mão do presente, mas a gente também não deixar de pensar no futuro. E aí, quando as pessoas começam a se confundir um pouco, né? Mas quanto eu preciso poupar? Quanto eu devo ter de investimento guardado? Como é que eu vou aproveitar hoje? Como se a gente precisasse escolher entre um ou outro. E Na acaba que verdade, sem o planejamento é muito difícil fazer isso, né, Ana? é Assim, as pessoas impossível. É impossível. saem gastando sem saber para onde está indo o dinheiro, chega no final do mês, gente, mas cadê meu dinheiro, né? Sumiu, foi embora. E não Exatamente. consegue, né? Assim, tudo, eu te falo assim que a organização ela é essencial na vida da gente, a organização de tudo, né? Seja do armário, da casa, das finanças, porque sem a organização a gente não consegue ter planejamento e a gente não consegue projetar o nosso futuro, né? E é esse planejamento aí que vai dar essa liberdade para a pessoa conseguir o que ela quer ali, tanto no presente quanto no futuro, né, Ana? Com certeza. Quando a gente olha para todos os objetivos financeiros, a gente vai ver que muitas coisas elas se completam e se complementam, mas também tem coisas que são completamente diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando no longo prazo na aposentadoria, são estratégias totalmente diferentes do que a gente vai viver no curto prazo, né? Sim. E para isso a gente precisa ter um fluxo de caixa muito bem estruturado, para que a gente saiba exatamente quanto que está entrando, o que a gente tem a esperar do mês e a gente fazer esse acompanhamento E contínuo você mesmo. ajuda mesmo, né, Ana? Porque tem muita gente que fala assim: nossa, mas eu não entendo nada disso, não tem como eu fazer isso, vou ficar perdida. Você orienta tudo que a pessoa tem que fazer, né? Nesse acompanhamento seu aí, você orienta tudo. Mês a mês, você faz um acompanhamento mesmo, né? Sim, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma estruturação de fluxo de caixa. Então, vou pegar o que a gente tem para entradas e mês a mês, então janeiro, fevereiro, março, e não é só replicar, porque os meses eles sempre têm coisas diferentes. Por exemplo, Dia Sim. das Mães, aparece um presente, né? Dia dos Namorados, viagem, férias, E IPVA. isso tanto de gastos quanto de investimentos, né? Que Sim, vai também. mudando também a realidade, né? Sim. Empreendedor, cada mês Cada entra um mês tem uma valor, né? Não flutuação tem diferente. um valor fixo. Exatamente. Então, para que isso dê certo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar mês a mês, e lógico que a gente vai acompanhar essa evolução, mas também eu preciso já ter um plano traçado. E aí a gente vai entender realmente se a gente está conseguindo ficar dentro da meta estruturada ou não. Porque no final das contas, a gente poupa para quê? Essa que é a grande questão. A gente não está deixando de viver nada. A gente está, pelo contrário, dando a oportunidade de a gente transformar os nossos grandes sonhos em realidade e não ficar só no papel. Então, por isso que eu gosto muito de pegar o cliente pela mão e levar ele
mesmo para seguir o plano. Legal. Porque senão não faz muito sentido, né? E você falou aí de uma coisa interessante, de fluxo de caixa. Porque muitas pessoas acreditam que assim, não, eu não consigo pagar minhas contas, eu não consigo investir porque eu ganho pouco. Mas a gente sabe que o buraco não, é mais embaixo, né? Bem aí. Por quê? Porque a gente vê, as pessoas ganham mais, sem planejamento, acabam gastando mais e vira aquele ciclo vicioso, né? Então, explica aí pra gente como que as pessoas podem fazer, igual aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Ele fala que entra na corrida dos ratos. Sim. Então, você ganha mais, gasta mais, e fica mais endividado, ganha mais, gasta mais, fica mais endividado. Como que a pessoa faz para não entrar nessa corrida dos ratos e ganhar mais e gastar mais e fazer um planejamento estratégico para conseguir atingir os sonhos, a aposentadoria, viagens? Eu falo que não tem um segredo mirabolante para isso dar certo, não. Na verdade, é mais simples do que parece. Uhum. A grande verdade é que a gente precisa ter controle. Quem tem dados consegue agir, senão a gente fica totalmente no escuro. E aí, quando a gente lida com o salário fixo, a gente tem uma estratégia diferente do que quando a gente lida com o salário variável, que é o caso, por exemplo, das pessoas que trabalham com comissionamento ou então os empresários, né, que têm uma renda variável. Mas o ponto não interessa se é aplicativo, se é Excel, se é um caderninho, tem que estar anotado. Sim. Senão e você falou uma coisa interessante, descobrir. né? Essa questão da renda variável. Tem gente que tem dificuldade de fazer o planejamento porque a renda é variável. Sim. E mesmo nesse caso, você consegue fazer um planejamento, você consegue auxiliar e vai acompanhando. E aí, como é que você faz? Você vai ajustando a meta, ajustando os investimentos a partir do montante ali que está variando o faturamento. Como é que a gente costuma fazer? Se a gente pega um empresário, por exemplo, por mais que o empresário ele tenha um faturamento flutuante e mude mês a mês, a pessoa física dele ele não pode ter essa flutuação. Então, a gente precisa estabelecer um prolabore fixo para que esse empresário ele tenha tranquilidade de que as despesas dele, os investimentos serão feitos da maneira correta. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estruturar uma reserva de emergência da própria pessoa jurídica. Sim. Porque o mês, vendi pouco, como é que eu vou fazer? Um mês você vai faturar 4 mil, no outro você vai faturar 20 mil, e aí você vai ficar sem conseguir ter um parâmetro completamente diferente. Para as pessoas saberem, assim, do ponto de vista mais prático, para a empresa, quanto que seria a quantidade de dinheiro que teria que separar para emergência? Reserva de emergência, Reserva de emergência. Bom, não existe uma conta de padeiro como aparece no YouTube, porque é tudo muito pessoal. Por exemplo, as empresas que têm funcionários, elas precisam de um fluxo uma reserva muito mais robusta. Né? Quem vende serviço também não tem um custo fixo muito alto. Tem gente que está trabalhando de home office. Né? Mas para facilitar um pouco, vamos colocar uma média de 3 a 6 meses, que é o suficiente para que a gente consiga lidar ali com as flutuações e não atrapalhe a pessoa física desse empresário. Sim. Porque senão ele não vai ter como fazer nenhum tipo de planejamento. Vai ficar tudo assim, esse mês eu vou poupar R$1.000, mês que vem eu vou poupar 5 mil, e aí nunca que um planejamento vai fechar. Então, a gente precisa ter isso muito bem claro, porque independente se você é um mês, se você fatura 30, 40 mil por mês, 100 mil reais por mês, você tem que ter um prolabore fixo. E aí depois a gente divide os dividendos ali ao final, ou do semestre, ou do ano, ou do bimestre, a depender de como é que é isso. A gente vai ajustando essas diferenças através dos dividendos. Ô, Ana, e uma coisa que a gente que lida muito com empresários, né? A gente que está ali nos grupos de network, a gente conhece muitas empresárias, a gente vê que é uma dificuldade, uma dor, né, das empresárias, às vezes, de separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Tem muita gente que não separa, que é uma conta só e fala, nossa, já não dou conta da minha, quanto mais de duas, né? Então, assim, e aí embola aquilo tudo ali. Fala um pouquinho pra gente, assim, do perigo disso, né? E de por que isso tem que ser separadinho mesmo, né? Por que isso é tão importante nesse planejamento, né? Por mais que você seja só você na sua empresa, seja o eu empresa, né, que a gente costuma falar, você precisa ter contas totalmente diferentes. Porque senão a sua pessoa física ela pode quebrar a sua empresa por causa de um problema de fluxo de caixa. A gente começa a se perder quanto que está entrando, o cliente que pagou, o cliente que está inadimplente, né? A gente se perde com compras parceladas, aí você vai no supermercado com o seu cartão da PJ e passa a compra do supermercado. Então, isso é muito confuso. E você perde o controle, né? Totalmente. Você não sabe mais o que é da empresa, o que é seu pessoal, o que é da sua casa, o que é do seu filho, já misturou tudo ali, né? Mistura tudo. E parece uma coisa boba, né? Mas é tão comum a gente ver, principalmente, igual você falou, eu presa mesmo, você pergunta para a pessoa, quanto que você ganha?
Não sei, Não a pessoa não sabe. sabe nem quanto que ela Não ganha, sabe. porque entra, mas ela não sabe quanto que sai, ela não sabe quanto que tem de lucro, ela não sabe quanto que é para ela, quanto que é para a empresa, não tem reserva de Sim. emergência, é E aquela uma bagunça, coisa importante né? que as pessoas fazem muita confusão também é porque faturamento não é lucro. Sim. Uhum. Né? Então, às vezes, entra um montante de dinheiro muito alto, mas isso é O uma custo falsa dela é ilusão, elevado o custo e- é elevado e aquele dinheiro todo sai. É. E se ela comprometeu isso com os gastos pessoais, comprou roupa, pagou viagens, fez tudo Tá isso... tudo parcelado lá tá no tudo cartão, né? parcelado e depois vai virar uma bola de neve É. gigantesca. Que não dá conta de E pagar. aí a gente não dá conta de pagar. E aí a gente começa a quebrar a nossa própria empresa. Uhum. Você fica sem fôlego, você fica sem conseguir passar por meses ruins. Aí tem empresas que faturam mais em meses específicos ou estações do ano específicas, como sorveteria, por exemplo. Então a gente precisa Sim. estar preparado para essas Tem muitas ocasionalidades. empresas, né, que passam por Sim. flutuações assim sazonais, né, dependendo. Exato. Igual a empresa que vende produtos, né, Natal, Black Friday, né, sempre são meses assim que dá aquele boom de vendas e a pessoa tem que ter um planejamento, né, para conseguir segurar um segurar. pouquinho, né, guardar isso dentro de uma conta de investimento, né, para você não deixar o seu dinheiro parado lá também e nem muito menos de fácil acesso, porque eu acho que hoje em dia com esses bancos digitais facilitou tanto que atrapalha. Aham. Né? Então, se o dinheiro está ali na conta corrente, a gente acaba gastando. É. Então, se você reserva aquele dinheiro dentro de uma corretora, aquilo está aplicado, você não deixa ele visualmente tão fácil para você, você fica menos tentado. Né? Então, uma estratégia que a gente usa é ocultar esse investimento da sua vista, de preferência, deixar um celular reservado só para isso, que não é o celular que você está mexendo toda hora, porque aí você não... Você não né, fica olhando fica ali. curioso. e fica com vontade de gastar, né? Porque o dinheiro está na conta, tem que gastar. E aí a gente acaba errando a mão. Sim. Então, isso Então, é a muito primeira importante. estratégia que você vê, assim, para quem é eu presa e tá com as finanças confusas, é separar esse dinheiro e não pôr numa forma que ela não consiga ter acesso fácil. Sim. Primeiro Ah, tem que ter dinheiro duas na contas mão. diferentes, né? Uma PF, Primeiro é uma PJ, separar, né? Porque tem muita Primeiro gente que exato. nem separar, separada E não você tem tá, que ter um né? orçamento orçamento doméstico, que é do dia a dia, e um orçamento empresarial. Da empresa. E outra É coisa totalmente importante que você diferente. falou aí também, ô Ana, é sobre esse fôlego da empresa, né? Porque muitos empresários não enxergam isso, né? Cada mês é um, e aí o que deu tira, e aquilo ali. E a empresa tem que ter ali um fluxo de caixa, né? Para que ela possa sobreviver no caso de algum imprevisto, né? Sem contar que é uma coisa muito comum que a gente vê, é o empresário não consegue tirar férias. Sim. Por quê? Mesmo que a operação rode sem ele não tem dinheiro guardado para sustentar as férias. E aí a gente começa um problema de gestão mesmo. A pessoa ela nunca vai tirar férias porque ela não consegue se afastar do trabalho, porque todo mês é aquele... Você tem que Já tá matar o leão comprometido, aham. do mês, E né? isso é mais comum até, não só com o empresário, né? Mas profissional liberal, né? Porque se ele não trabalha, se ele É. não atende, naquele mês não vai gerar vai entrar. renda. Sim, exatamente. Mas se ele não tiver um planejamento, ele nunca consegue descansar e fazer as coisas, E né? aí Tirar férias. você vai ficando cada vez mais exausto, né? Essa rotina ela é cansativa e você acaba fazendo o quê? Descontando as suas emoções no dinheiro. E aí a gente E isso também é muito comum, né, Ana? Tem Muito gente comum. que... Eu tenho uma amiga que a gente dava plantão noturno. Ela falava, gente, eu odeio dar plantão noturno, eu fico exausta. E ela fala, e a gente ativa o sistema de recompensa, né? Sim. Eu tô no plantão noturno, eu fico lá na internet só comprando bolsa, sabe? Eu Já falei, gastou o dinheiro recompensa. todo do Dinheiro plantão do nas plantão. bolsas. Aí o dinheiro já está o gastado. dinheiro do plantão todo tá comprometido em comprinhas. Se ela tivesse dormindo, não tava gastando. Era Era melhor ficar em ela casa. ficar em casa. Aí ela assim, pensava assim, de madrugada, 3 horas da manhã, acordada, ela, eu mereço uma bolsa. E não que a gente não mereça, né? Mas a gente precisa trabalhar Se dentro planejar das pra possibilidades, isso, né? Exatamente. Porque senão o dia a dia é muito estressante. O empresário, o profissional liberal, ele é um empresário. Ele Aham. precisa pensar que ele é um empresário. E às vezes esse ponto é o que pega e que muitos profissionais liberais, muitas empresárias que começam a jornada desistem e voltam para a CLT, né? Voltam Sim. porque empreender não é fácil, né? Já é uma jornada que ela é solitária, né? Que você tem que aprender de diversas áreas. Claro que você não tem que saber de tudo, né? Mas você tem que andar por ali até para você conseguir gerir a sua empresa, né? Sim. Claro que você tem que delegar tudo, né? Mas você tem que ter uma noção ali.
E a pessoa que chega assim e não entende nada dessa parte de finanças, não pede ajuda, não contrata alguém para ajudar, ela vai acabar se afundando, Vai né? E acabar. vai misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, não vai deixar ali o fluxo de caixa e chega uma hora que a conta chega, né? Literalmente. Né? Literalmente. O boleto, ele não erra, não. Ele está lá todo mês e aí começa a criar o endividamento. Né? Hoje, infelizmente, a gente tem em torno de 87% da população brasileira endividada. Então, é um número que tem crescido muito e cada vez mais, muito pela facilidade que a gente tem hoje de conseguir crédito, de conseguir acesso a cartões de crédito também, e muitas pessoas não, e hoje em dia com a conseguem. internet também, eu acho que as pessoas compram mais, né? Muito. É muito fácil comprar, né? Oferta o tempo todo, né? O WhatsApp, o pessoal manda. Às vezes a gente nem quer uma coisa, você recebe um WhatsApp, nossa, gostei. Aí no impulso você acaba comprando, né? Se você não tiver um planejamento certo ali. E aí a gente vê o resultado, né? Muitas pessoas hoje, lógico, o faturamento, o quanto você recebe por mês, vai implicar no seu padrão de vida. Claro. Isso é extremamente importante, não dá para negar. Mas não significa que quanto mais a pessoa ganha, mais saudável financeiramente ela é. Porque isso é uma mentira, infelizmente. Eu tenho uma cliente que ela é até do Rio de Janeiro, que ela ganha em torno de 90 mil por mês. E ela fica em torno de uns 40 mil todo mês no cheque especial. Gente, Isso é uma pessoa de duas que sustentam uma família. Né? Então, ainda tem uma outra renda e, mesmo assim, eles não conseguem, justamente por causa dessa falta de gestão. De organização. Tem que é muito importante, né? É importante. E a gente tende a ignorar isso, como se eu investir no melhor investimento vai salvar. A gente confia no feeling, né? A gente vai assim, porque... Quando a gente começou lá, assim, que era adolescente, né? Ganhava mesada. Depois eu comecei a ganhar um salário mínimo quando eu era estagiário. Depois isso. Você que geria, né? Só que depois você vai crescendo e as contas vão aumentando. Você tem casa, você tem conta para pagar, você tem filho. Você tem, às vezes, mais de um trabalho, que muitas pessoas têm, né? Se você não faz um planejamento ali, né? Não tem jeito. É quando você vê, já virou uma bola de neve, né? Vira muito rápido. E o que a gente tem que tomar muito cuidado, que acaba levando a culpa e muito do descontrole, é o cartão de crédito. É o cartão de crédito. Por mais que seja uma estratégia extremamente legal para a gente acumular milhas, para a gente deixar o dinheiro aplicado e você parcelar uma compra, a gente sempre tem que pensar, o que eu gasto hoje no cartão de crédito, eu tenho que ter reservado na minha conta corrente. E esse é o erro da grande maioria, e o cartão de crédito acaba virando o vilão, né? O grande vilão, mas ele não é o grande vilão, ele é uma ferramenta extremamente legal. O vilão é a falta de planejamento, né? Exatamente. Então, anotar, imagina só, se você conseguisse viajar mais, ir em melhores restaurantes, ter uma segurança para sua família muito melhor, sem precisar aumentar nenhum conseguir real ainda da sua gerar renda pela utilização do cartão de crédito, que você Sim. consegue fazer isso, né? Com milhas e até parcelando, né? Os seus custos, você consegue fazer uma viagem aí. Né, já tem que viajar com a viagem paga. Ana, e você tem algum cliente, alguma experiência assim, tipo isso que você falou, da cliente que ganhava bem, mas gastava tanto, e depois que você entra e mostra, ela consegue se planejar melhor, se organizar melhor e não fica sempre no vermelho? Sim, você com certeza. Tem vários resultados. É o que eu mais trabalho, né? A gente não pode ignorar o básico bem feito. O que é o básico bem feito? É orçamento. O orçamento a gente não pode ignorar. Então, quando a gente traz clareza para as informações, então, principalmente o que a gente chama de gasto variável, que por mais que a gente tenha uma média ali, eu acho que eu gasto tanto de Uber, de iFood, restaurante, a gente sempre está errado. A gente sempre gasta mais do que o que a gente acha. E ainda parece o que a gente chama de gasto fantasma. Nossa, você gastou demais. Gente, mas eu não comprei nada. Um monte de coisa parcelada, as parcelas vão se acumulando. Esse mês ele trouxe a próxima encomenda sua que chegar, que eu vou mandar voltar. É assim mesmo. E quando a gente vai ver o que a gente chama de gasto fantasma, aquele gasto invisível que aparece, tem que consertar o celular, formatar computador,
o pneu do carro estourou, esses gastos. E todo mês tem, todo né? mês Você tem que contar com ele, porque é o imprevisto meio que previsto, né? Você não sabe qual dos imprevistos, mas algum ele vai Raro é crescer. um mês Tem que ter que um não tem separado nenhuma ali. pegadinha, Exatamente. né? Assim, É. é a vida acontecendo, sempre vai vida ter uma acontecendo. Tem. pegadinha. É um filho doente, aí só a conta da farmácia vai R$200. Vai muito mais. É um monte de coisa O que tempo acontece. todo isso está tempo acontecendo. todo. Então, quando a gente tem isso tudo mapeado, fica muito mais fácil da gente enxergar para onde está indo o dinheiro. E aí, claro, é uma escolha. Ana, eu não quero parar de gastar dinheiro à toa, com coisas que não são tão importantes para mim. Eu prefiro abrir mão da minha viagem, eu prefiro abrir mão do meu apartamento próprio. Tudo bem, é uma escolha. Só que tem que ser uma escolha consciente. Sim. Qual que é o problema? O problema é quando essa informação ela se mistura, a gente não sabe o que está acontecendo e a pessoa ela está fazendo uma escolha inconsciente. Aí ela não está deixando para trás nada, ela simplesmente não sabe que ela poderia ter aquilo e ela acha que é um universo muito distante da vida dela. A exemplo disso, a gente tem as viagens. Todo mundo gosta, a grande maioria das pessoas gostam de viajar. E pelo menos uma E vez viaja, no ano. chega lá, esquece que tem que pagar Esquece, conta, tem né? que pagar depois. Tô viajando, tô de Me férias. esquece que eu tô É aquela viajando. frase, quem converte não se diverte. Aí volta totalmente endividado. E aí, quando a gente vai ver um simples ajuste no fluxo de caixa, resolveria o problema completamente. Então, assim, uma pessoa que está de fora, ela consegue enxergar isso com muito mais clareza. Do que quem e está de dentro. trazer essa até uma alternativa. E tem uma cliente minha que eu acho muito engraçada. Eu falo que ela é viciada em pagar boleto. E aí, o que eu fiz com ela? A gente emite um boleto da própria conta dela e ela paga ela mesma. E tá tudo bem, não gosta de pagar boleto? Vamos pagar o boleto. Eu te dou boleto pra você pagar, não tem problema. E é isso, a gente tem que usar a criatividade justamente para deixar os nossos gatilhos mentais mais controlados e a gente conseguir... Olha só que interessante muito isso, legal. gente. É porque não tem um certo e errado, né? Assim, Exato. tem gente que prefere gastar com experiência, tem gente que prefere gastar com coisinhas, com produtos. Mas você tem que até se conhecer e conhecer a sua finança e falar, o que eu prefiro? Comprar esse vestido maravilhoso ou viajar com a minha família? As blusinhas, é só uma blusinha. Então, isso que a pessoa tem que se autoconhecer e fazer esse tipo de planejamento. Exatamente, e pensar sempre no gasto anual, né? Porque às vezes o mensal é um valor muito simbólico ali, que dentro do fluxo de caixa não faz tanta diferença. E quando a gente vê isso ao longo dos 12 meses do ano, é uma troca de um carro, uma matrícula de um filho. Isso, na hora que você vai colocando, né, assim, você pega um volume, período né? maior, né? Sim. E até você falou uma coisa aqui que é interessante, para eu entrar aqui nesse assunto de planejamento de longo prazo, né? Porque as pessoas são muito imediatistas. Ah, eu vou viajar amanhã, principalmente quem tem facilidade de fazer um dinheiro assim rápido com alguma coisa. Por exemplo, vou dar um plantão. Ah, vou dar um plantão, vou ganhar um dinheiro aqui, vou pagar minha viagem de amanhã e tal. Então, assim, muito para ontem, né? Assim, resolvi o meu problema. Mas qual que é a importância de você fazer esse planejamento com antecedência? Uma aposentadoria, né? Fazer um planejamento seu ali para o futuro. Como que você faz isso? Tem uma quantia que você recomenda que a pessoa tem que guardar por mês? Como é que você faz esse planejamento? Por que é tão importante começar isso cedo? Quando a gente olha um investimento, qual que é a maior pulo no gato de um investimento? É o tempo. Você pode pegar a melhor rentabilidade do universo, você pode poupar muito dinheiro no mês só. Se você não tiver tempo para esse dinheiro trabalhar sozinho, ele nunca vai ser suficiente. Então, se a gente pega a fórmula dos juros compostos, a única incógnita que é exponencial é o tempo. Sim. Então, por isso que a gente precisa começar o quanto antes e muito mais rápido. A gente costuma separar em esferas, né? Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, a gente sempre tem que pensar em aposentadoria. E não é porque, estatisticamente, com certeza, a gente vai estar vivo, pelo menos até os 76 anos. Então, estatisticamente, a gente vai vencer essa barreira da idade e a gente precisa se aposentar em algum momento. Né? E muitas pessoas, elas deixam para pensar sobre isso muito Quando tarde. chega, né? As pessoas nunca acham, assim, sempre acham que está longe, né? Assim, Sempre mas eu acham já que tá vou muito pensar em longe. aposentadoria e está longe e tal. E assim... E a gente está falando de um universo de tempo de 30, 35 anos. Né? Então, se você... falta 10 anos para aposentar, vou começar agora, você está muito atrasado e muito provavelmente você não vai ter tanta qualidade de vida no seu futuro. O ideal é começar com pelo menos uns 30 anos. Até antes. Quanto mais cedo, melhor.
Né? E porque é o que você falou do tempo, né? Se você começa lá atrás, mesmo uma quantia pequenininha, quando Não entrar vai dar no tanto tempo... impacto, né, no seu dia hoje. Na hora que entrar no tempo, 40 anos, aquele dinheiro lá numa aplicação, vai virar uma bola de neve, ao contrário dos juros do cartão, né? Alguém tem que os ganhar juros esse jogo. a seu favor, né? E aí, por isso que o longo prazo, ele precisa ser pensado hoje. E quando a gente lida com empresários ou profissionais liberais que não são carteira assinada, a gente precisa ter um cuidado até muito maior. Sim. Por quê? Porque, infelizmente, a gente não tem é menos a previsível, né? Também sim, da Previdência Social. E muitas das vezes a gente sabe que provavelmente esse valor a gente não vai poder contar, mas a gente precisa substituir isso por alguma coisa. Né? Então, quando a gente fala de aposentadoria, a gente tem que começar o mais cedo possível. E a gente não pode contar, eu sempre falo o seguinte, o que é melhor, você tomar uma decisão pelo seu futuro ou você deixar alguém que não quer saber de você tomar essa decisão por você? Que no caso seria a posição do governo, independente de qual governo seja. Você vai deixar na mão dele? Puxa essa rédea da sua vida para você e comece a você fazer os planos que você quer conquistar. Assim isso você tem uma garantia muito mais rápida de que isso vai acontecer. E aí, qual que é o montante ideal? O montante ideal vai depender da quantidade de objetivos que a gente tem dentro desse universo de curto, médio e longo prazo. Mas, pelo menos, se a gente separar 30% do que a gente consegue poupar para o longo prazo, ainda sobra 70% para a gente gastar agora, para a gente viajar, trocar de carro, comprar casa, fazer tudo que a gente quer. Então, ainda sobra muita coisa. A gente só precisa de organização. Então, pelo menos, esse montante a gente precisa garantir. Verdade. E como que faz para começar com pouco? Então, assim, a pessoa que quer começar a investir agora, o que você aconselha fazer? Ou cada caso é um caso? Tipo, tá sobrando... Assim, não é que tá sobrando, né? Mas nunca tá assim, sobrando. Eu não tenho muito dinheiro para investir. Eu tenho um pouco, vou tirar um pouco do meu dinheiro para investir. Aonde que a pessoa coloca esse dinheiro? Às Pensando vezes numa aposentadoria, né? Um investimento de longo prazo. Às vezes até a pessoa pensa que por ser pouco, fala, é tão pouco, não vai dar diferença, né? Vou gastar, prefiro gastar, né? Então, assim, que conselho você dá? Mesmo que seja pouco, aquilo ali é interessante ela já ir aplicando, né? Assim, aquilo ali, a questão dos juros compostos, né? Que você falou. Então, mesmo que seja pouco, vale a pena a pessoa começar agora, né? Assim, para ontem ela começar. Com certeza. Começar hoje está atrasado. E aí, aonde que colocaria esse dinheiro pensando em longo prazo? Olha, pensando em aposentadoria, a gente tem algumas alternativas dentro do mercado. Tem a previdência privada, tem os investimentos de renda variável, que também são mais propícios para o longo prazo. Tem investimentos imobiliários. Vai depender de qual que é o perfil de risco que essa pessoa quer assumir. Qual tipo de produto funciona melhor com ela. Tem gente que fala muito sobre os imóveis. Beleza, mas às vezes você só tem R$100 por mês. Não dá para você comprar um apartamento para você alugar. Então, a gente precisa encaixar a realidade da pessoa dentro do que ela consegue fazer também. E nunca vai ser uma estratégia única, sozinha. Né? A diversificação, ela é a chave sempre. Então, o mercado imobiliário está está em um período ruim, como é que a gente vai fazer? Se você tiver todos os investimentos dentro do mercado imobiliário, você vai sofrer isso com muito mais pressão. Sim. Agora, se a gente tem uma diversificação, um investimento ele sustenta o outro. E isso é extremamente importante com que a gente tenha uma diversificação saudável. Também não é pulverizar um investimento, não é ter tanta coisa que você não consegue nem controlar e nem gerir. É você ter o que você conhece, de preferência que um profissional qualificado esteja do seu lado para tomar essas decisões junto com você e uma diversificação de acordo com a capacidade de poupança que você tem no momento. Mas só para você ter uma ideia, uma previdência privada você começa com R$100 hoje. Um investimento em uma ação até com menos de R$10, a gente tem investimentos em ações. O Tesouro Direto hoje você investe com R$36. Então, são valores bem pequenos que qualquer pessoa dentro da realidade brasileira poderia hoje consegue começar. E mesmo quem tem esse pouco para começar, você já indica já começar diversificando. Então, começa um pouco renda fixa, um pouco renda variável, independente do montante. Não, depende mais do perfil da pessoa. Então, a primeira camada que a gente precisa fazer é a camada da segurança, a reserva de emergência. Sim. Né, que é ela que vai te sustentar ali nos imprevistos. Então, bati o carro, beleza, você tem que pagar a franquia do seguro. Esse dinheiro vai sair da reserva de emergência. Então, ela é aquela camada de segurança que vai sustentar a sua vida em momentos de imprevisibilidade.
como veio a pandemia, por exemplo, acontecem coisas totalmente fora do nosso controle que a gente precisa de ter essa segurança. Então, o primeiro ponto é a gente engordar um pouquinho esse colchão de segurança, que é a reserva. Não precisa estar completo para a gente começar a diversificar, mas eu preciso pelo menos ter um pouco, para que se aconteça alguma coisa, eu tenha pelo menos um amortecedor iniciado ali. A gente poderia falar, então, que o caminho seria assim, faz a reserva de emergência, ter um objetivo definido para o que a gente quer, para o curto, médio e longo prazos. E aí a gente traça o caminho e faz um acompanhamento mensal ali para ver onde que está indo, para ir acompanhando e ajustando a rota, né? Exatamente Seria isso, então. Exatamente isso. Então, aí a gente vai ter várias coisas rodando ao mesmo tempo, porque na nossa mente é o seguinte, eu sei que eu quero um objetivo específico. Quero comprar um carro 2025, beleza. Esse objetivo está fácil. Mas quando você começa a colocar reserva de emergência, aposentadoria, compra de apartamento, casamento, transição de carreira, as coisas começam a se embolar. Sim. Então, muitas das vezes as pessoas se perdem aí, porque elas pensam tantas coisas ao mesmo tempo que elas não dão conta de encaixar isso. Exatamente. Então, por isso que é importante a gente estabelecer essas metas e até para que a gente não erre no investimento. E aí você auxilia nesse andar da carruagem, aí, nesse traçar da rota, acompanhando mês a mês, né? E vai ajudando a pessoa. Igual você falou, cada caso é um caso, né? E a gente tem É muito personalizado isso. Essa ajuda do profissional é essencial, né? Porque, assim, mesmo que a pessoa estude por fora e tem muita informação hoje, que é uma coisa boa, né? Assim, a gente antes de internet não tinha essa noção, né? Nem sabia onde investir e tudo. Mas mesmo assim, às vezes é tanta informação e tanta oferta que a pessoa não sabe para onde que ela vai. Fica né? perdida. Sim. É como eu sempre digo, se eu precisasse de extrair o meu dente e eu quisesse fazer sozinho, eu poderia estudar 5 anos e extrair o meu dente. Mas é muito mais fácil eu contratar um profissional qualificado para fazer isso. Enquanto isso, eu vou utilizar o meu tempo com a minha família, com o meu lazer, com o meu descanso e produzir dinheiro, que também a gente precisa produzir o dinheiro. Então, ter um profissional do seu lado, principalmente um profissional sem conflito de interesse, que não vai estar tentando puxar a sardinha para lá do Isso é importante, né? Porque você pega gerente de banco, às vezes, para bater meta, que fica Se a pessoa não tiver um pouquinho de conhecimento, assim, sobre investimento, acaba pegando um produto péssimo, né? Sim, e é importante muito a gente estudar. Né? Então, dentro de um planejamento financeiro, a parte educacional ela tem que vir em conjunto. Porque eu preciso que as pessoas elevem o nível de maturidade que elas têm hoje. E isso só vai ser possível se elas tiverem educação. Então, quando a gente está trabalhando o planejamento financeiro, a gente também está trabalhando a parte educacional. Eu estou trazendo clareza, o porquê que a gente está desenvolvendo tal estratégia ao invés de outra estratégia. É muito legal isso, muito interessante. Você traz consciência para a pessoa, né? Exato. Igual a questão do boleto que você falou também, né? Você identificou que a pessoa tinha ali aquele vício, né? Sim. E criou uma estratégia para resolver, né? Exatamente. Então, não é só sobre investir, né? É uma análise completa ali, Exatamente. né? É muito interessante. E eu sempre brinco que todo mundo tem um amigo que entende. Né, sobre investimento. Então, e todo mundo acha que entende, todo né? Mundo acha que entende. E é um universo... eu não preciso, não. Eu entendo. Aí vai ver as finanças, tá tudo atrapalhado. Tá tudo vermelho. E não que a gente não tenha que discutir isso com as pessoas, a gente tem sim. Só que é importante também pensar que é um universo muito complexo. Né? Existe legislação que muda o tempo todo, existem estratégias que a gente não conhece, existe um mercado financeiro que é muito volátil, coisas que acontecem no exterior impactam a nossa economia aqui dentro do Brasil. A gente precisa diversificar em moeda também. Então, são muitos assuntos, é muita complexidade para uma pessoa tomar uma decisão sozinha. Sim. Então, isso pode comprometer... E mesmo que a pessoa entenda um pouco do mercado financeiro, assim, para ela acompanhar tudo, só se ela estiver inserida lá dentro, né? O que não acontece, né? Exatamente. Até o próprio profissional da economia, a gente tem outros profissionais auxiliando nas tomadas de decisão. Claro. Então, eu também tenho os profissionais que me auxiliam em tomadas de decisão. Porque eu preciso cuidar da minha profissão para que outra pessoa cuide do meu dinheiro. Claro. Né? Eu não posso também me dar porque são várias áreas, né? Igual na medicina. Exatamente. Você vai no neuro, você vai no clínico. Na economia é a mesma coisa, né? Você tem a pessoa que é especialista ali. E os leigos que fica dando palpite, mas assim, é importante ter. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo muita diferença de quando a gente estava no colégio e tudo para agora, que a gente não tinha essa consciência, assim, preciso economizar, que o tempo vai ser a favor, onde
que eu vou pôr esse dinheiro, igual o YouTube, assim, esses que ficaram famosos, né? Thiago Nigro, Natália Arcuri. Muita gente foi descobrir bolsa, que é possível pessoas que não são super mega ricas investir em bolsa. Quando começou a Sim, falar, esse esse pessoal boom, né? começou aí a bombar na internet, Sim. né? Então, isso eu acho muito importante, porque essas novas gerações já vão chegar com uma bagagem melhor do que o que a gente teve, né? E se a gente for olhar o histórico cultural do país também, a gente sempre foi um país de muita inflação. Então, os nossos pais, eles nunca foram os pais que vão guardar dinheiro. Porque guardar dinheiro era ruim. Era, a gente a chegava... cultura era perder mudou. dinheiro, né? Exatamente. A A gente cultura chegava mudou no demais. supermercado, os preços iam mudando o Né, tempo meu todo. sogro, gente, ele só... ele é só imóvel. É imóvel, assim. É E imóvel. não vende imóvel, porque imóvel não pode vender. Então, é uma Exatamente. cultura, né, que vem... É uma coisa muito cultural Meu também, avô também, né, era imóvel, tudo Imóvel. imóvel. Não, e eu conversando com meu pai outro dia, ele fala, e assim, nem é tão velho assim, né? Falando que tinha dia que o supermercado tinha 5, 6 etiquetas, uma em cima da outra. É. Você ia de manhã, O preço o pão mudava era totalmente. R$3. De A tarde inflação. já era R$5. Como que você faz um controle financeiro dessa forma, né? Era Não, praticamente devia ser impossível. impossível. E aí, qual que era a cultura, né? Comprar tudo que puder com o salário que Estocar. tinha, porque amanhã Você já a tinha que gente já estocar não pra ia garantir dar o mais. preço. Exatamente. É. Então, a gente veio muito dessa cultura do estocar, de comprar coisas, de segurar muito dinheiro, com medo da nossa economia. Mas hoje a gente já tem uma realidade totalmente diferente. A gente já consegue ter uma economia muito mais estável do que há 30 a anos previsibilidade atrás. muito maior. Então, né? isso é uma questão que a gente vai precisar sempre estar mudando. Né? E o imóvel é um excelente investimento, mas não é o único. Né? Eu sou da área da engenharia também, então eu gosto também do concreto, eu gosto do imóvel, mas a gente precisa de ter liquidez. Sim. Né? Se a gente precisar de uma coisa... O imóvel até você vender, Até né? você vender, no mínimo uns 6 Não, e meses. tem famílias que, assim, eu tive um caso recente, né? Porque às vezes a família tem muito imóvel, mas não tem patrimônio líquido, né? Não tem. Então, quando aquele vô lá morre, fica com aquele tanto de imóvel que a pessoa não consegue fazer nada e aquele tanto de gasto fixo. Você tem IPTU, tem condomínio e a família se afundando em dívidas para conseguir, enquanto não consegue resolver a papelada do... Sim, isso é um problema, né? Uma das áreas que a gente trabalha muito dentro do planejamento é o planejamento sucessório, né? Que ele vai envolver ali como transferir esses bens de uma forma mais tranquila, mais barata, em vida ainda, de uma maneira mais viável, que não vai comprometer tanto o padrão familiar, né? Porque se a pessoa morre, a gente precisa passar por um inventário, precisa de toda a burocracia e mesmo que rápido, é demorado. Então, a gente precisa, sim, ter esse cuidado e falar sobre isso. Não é vergonha falar sobre blindagem, não é vergonha falar sobre sucessão. A gente precisa falar sobre isso e a gente precisa trazer consciência para cada vez mais pessoas, né? E assim a gente vai mudar a realidade mesmo do país. Não, muito interessante, viu? E só antes de fazer o nosso quadro de mitos e verdades, porque está super em alta as bets, né? As apostas, o tigrinho. Isso é investimento? De maneira alguma. De maneira alguma. Por que tem tantas pessoas endividadas por causa de jogo de aposta? Está sendo um problema muito grande, né? Muito porque a pessoa ela não consegue enxergar o longo prazo e ela acha que a única alternativa da vida dela é jogar, porque é a única forma dela se enriquecer. É o dinheiro fácil, né, gente? Isso sempre existiu, só que agora está na mão, né? Só que aí está o problema, né? Das plataformas cada vez mais viciantes. As pessoas, às vezes, entram para fazer uma brincadeira e acabam se viciando e se endividando. E eu, infelizmente, tenho pegado muitos casos de patrimônio da família inteira indo pro ralo, casamentos sendo desfeitos, né? Uma família inteira sendo comprometida por causa disso. Então, é muito importante as pessoas tomarem cuidado. Né? Tem alguém ganhando dinheiro, mas não vai ser você. Né? Então, isso é muito importante. É muito mais fácil a gente manter a constância, a gente poupar todo mês, a gente cuidar do nosso fluxo de caixa, do que a gente tentar enriquecer de uma forma muito rápida, de uma maneira não tão legal assim. Sim. Então, é uma preocupação, é algo que a gente está vendo que muita gente está perdendo dinheiro, muita gente está se endividando mesmo, está destruindo casamentos, destruindo famílias, justamente porque não estão conseguindo se controlar. Então, infelizmente, é uma realidade. Um problema sério, né? Um problema sério.
Tem gente deixando de comer para jogar. Né? Então, já chegou a níveis absurdos. E vai piorar um pouco. E é um negócio que está ali na mão, né? Tá fácil, não é assim? Porque até para antes pessoa era que é assim, viciada é difícil, porque, igual, por exemplo, a gente não quer ver Instagram, um exemplo, né, bobo, mas que... Mas ali na mão você acaba entrando, né? Toda hora no Instagram. Para a pessoa que já tem um vício... E que é muito fácil, né? Porque você... O acesso é muito fácil. E tudo, você tem que ir lá para jogar, cassino. Não, e, por exemplo, cassino em vários lugares é proibido. Não pode, né? Então, assim... era uma coisa que era muito mais difícil. Hoje em dia, você pega um celular, você joga ali quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. À noite, começa a jogar e vai entrando no buraco. E isso aí é muito rápido. É de um dia para o outro mesmo, você compromete o patrimônio da sua família toda. Então, é muito perigoso, realmente. Muito, tem que ser falado esse assunto. Sim, e tem gente que ainda e o pior acredita de tudo, né? que isso é um investimento. É um meio de vida, né? É uma forma de... É um trabalho, né? Assim, a pessoa acha que aquilo ali é garantido. E não é. Não é. E é viciante, né? O que é o pior de tudo, né? Porque jogo vicia. Então, a pessoa, depois que ela entra, não consegue sair. Porque o que eles falam, que eu já conversei com outras pessoas que mexem com isso, fala assim, se você quer ganhar, entra com CPF diferente. Porque quando você entra com um CPF, você sempre vai ganhar. Você ganha alguma coisinha que é pro cara falar, deixar feliz. Se eu pus R$100 e ganhei 300, imagina se eu pôr 1.000. Aí isso é nessa que ele se ferra. E aí é nessa que ele entra no buraco. Infelizmente. E aí ele vai tentando recuperar e fala, não, isso aqui foi só um azar, vou jogar outro. E vai entrando, e vai entrando. E a inteligência do negócio já é feita para ver isso. Aí quando o cara tá quase saindo, ele te dá um pouquinho. Fala, se eu sair agora, eu não vou ganhar mais. E aí vai virando aquela bola de neve, a pessoa vai pondo reserva dinheiro. de emergência, né? Vai tudo pro espaço. E é muito rápido da gente perder esse patrimônio aí. Então, infelizmente, é algo que tem crescido muito e levantado muito preocupação como um todo, né? Agora vamos fazer o nosso quadro aqui de mitos e verdades. Vamos lá. A gente vai falar a frase, você fala se é mito ou verdade, dá uma resposta rápida explicando um pouquinho pra gente o porquê, tá bom? Combinado. Então, vamos lá. Só quem ganha muito consegue investir. Mito. Falei, né? A gente consegue investir com um patrimônio pequeno, 10, 50 reais, 100 reais. Então, tem investimentos super acessíveis aí que dá para qualquer pessoa começar. Não é desculpa. Pode começar hoje. Dá para começar agora. Né? Agora. Isso aí. Próximo. Cartão de crédito é sempre uma armadilha. Mito. O vilão, tadinho, sempre sobra para o cartão de crédito, mas a gente precisa adaptar muito ao perfil da pessoa. Tem gente que realmente nunca vai poder usar, não tem condições de lidar com o cartão de crédito e a gente vai ter que criar outras alternativas para viagens e tudo. Mas quem consegue ter o hábito de utilizar o cartão de crédito da maneira correta, vai deslanchar. Porque aí a gente viaja de graça, a gente vai pegar muito mais passagens gratuitas. Na verdade, é uma ferramenta, né, que ajuda muito, né? Muito útil. E quando não tem juros, né, eu sempre prefiro pagar no cartão, porque muito é melhor parcelar e ficar com dinheiro, né? Você só não pode gastar ele com outra coisa. Exatamente. Rentabilizando enquanto você ainda ganhando milhas. Exatamente. Próximo. Consórcio é sempre melhor que financiamento. Mito também. A gente precisa analisar caso a caso, porque o que é melhor ou pior, né? Isso depende muito do referencial. Por exemplo, uma pessoa que quer comprar um apartamento mês que vem, o melhor para ela é a velocidade. E aí o consórcio não entra. Mas a gente tem também a taxa de juros, né? Que no consórcio chama taxa administrativa, que aí nesse caso é melhor. Então tem que entender o que a gente quer, para quando. Eu tenho muitos clientes que têm o consórcio como ferramenta que a gente conseguiu que quando ela é bem utilizada, ela pode ser também uma boa aliada, né? Com certeza. E bom para pagar boleto também, para quem gosta de pagar boleto. Tem dificuldade de poupar. Eu não tenho esse vício de pagar boleto. E eu gosto de pagar boleto. Eu fico feliz. Eu falo, não, paguei isso tudo. Fiquei livre. Eu não tenho isso, gente. E no Nubank ele fala assim, parabéns, você pagou um boleto. Eu paguei o boleto. Tá querendo ficar feliz? Eu te mando uns aí. Venci. Eu tenho essa sensação, igual quando você acaba a academia, feito, eu paguei o boleto e falei, resolvido. O próximo, mito ou verdade? Investir em bolsa é como jogar na loteria. Mito também. Muitas vezes como jogar na loteria se você não tiver conhecimento nenhum do que você está fazendo e seguir a dica do amigo
tá com outra estratégia totalmente diferente, que tem um perfil totalmente Que é o diferente que muita do gente seu. faz, né? Nossa, tá Grande subindo, vou maioria. entrar. Nossa, Aí tá cê- descendo, vou vender. O efeito Dá a dica aí, manada, né? aonde que eu vou, Qual que é que a ação que tá boa. essa informação é que eu mais recebo de pergunta, né? Qual que é o investimento que é melhor? Isso não Aham, existe. Né? Essa informação simplesmente não existe. Depende. Então, a bolsa também, ela sempre carrega a má fama, mas ela é inocente. Parou a gravação? Deixamos. Tá, nós já vamos Pode finalizar esperar aqui. 5 minutos só pra gente finalizar? Tá bom, obrigada. Pode voltar, né? Tá. Vamos aqui pro último, então. Educação financeira é só para quem já tem dinheiro sobrando? Pelo contrário. A educação financeira é para todo mundo. O hábito de poupar, o hábito de você conseguir enxergar as suas finanças como algo do seu dia a dia, é uma coisa que todos os brasileiros precisam, todas as pessoas do mundo precisam, e quem tem dinheiro sobrando também precisa, mas quem também não tem dinheiro sobrando precisa. Então, é para todo mundo. Não é só para quem tem dinheiro sobrando, não. Isso aí. Ai, Agora que vamos fazer só uma aqui de complete a frase. A gente vai falar a frase e você completa. Rapidinho, hein? Tá bom. Já que a gente está aqui no podcast Papo de Rica, né? Vamos lá. Me sinto rica em... Em ter liberdade. Liberdade de escolher as maravilhoso. coisas que eu também. quero e Verdade. poder fazer Uma o das que eu quiser coisas da minha mais vida. importantes, né? Com certeza. Concordo. O segredo do sucesso é Constância. Verdade. Todo mês Pra fizer, tudo na pra vida, tudo. né? É a academia, é o estudo, é a profissão, no dinheiro também. No início é a tá todo mundo constância. animado. Permanecer que é o difícil, né? Que é desafio. desafiador. Exatamente. Isso aí. Se eu pudesse dar um conselho para a Ana Luísa do passado, seria... Não começar a investir sem um objetivo bem definido, com certeza. Boa. Foi um grande erro que eu cometi quando eu comecei. E eu tive que arcar com essa consequência, não porque o investimento era ruim, o investimento era bom, só não tinha nada a ver comigo. Isso é comum também. Saber o que é para você, né? Exatamente. Com objetivo claro. Exatamente. um livro que te guia, um livro ou uma frase que te guia. Eu gosto muito da frase que fala, o plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente vai colher alguma bíblico. coisa, exatamente, vai colher alguma coisa, a gente precisa cultivar realmente o plantio para que a gente colha o que a gente quer. E não Exatamente. simplesmente você deixa tudo para o futuro, vamos ver, né, lá na frente eu deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. E ninguém planta maçã e colhe melancia, né? Então, você está plantando e vai exatamente. colher aquilo que você está Aquilo plantando. que você está plantando, exatamente. Para fechar, empreender É um desafio muito grande, né? É algo que não é para todo mundo, mas volta na constância. Quem realmente gosta do empreendedorismo tem muitos caminhos para a gente conseguir conexões, como o Torrica, né? Que é uma excelente forma da gente conseguir falar do nosso trabalho para as pessoas, para a gente conhecer pessoas novas, não ficar nessa jornada solitária que muitas vezes acaba acontecendo. Então, é um desafio, mas tem muitos caminhos que a gente precisa, que a gente consegue seguir. E é uma jornada muito gostosa. Eu, particularmente, amo ser empresária. Eu também. E espero crescer e desenvolver muito mais ainda e entregar muitos frutos para o Brasil ainda. É isso Maravilha. aí, maravilhoso. Ana, foi ótimo esse bate-papo. Super. Você deu várias informações valiosíssimas, né? Eu tenho certeza que todos vão gostar de assistir. E fala pra gente nessa câmera aqui como te achar para você fazer esse planejamento 360 graus individualizado para a pessoa que ouviu e achou que é para ela isso. Legal. Bom, pessoal, o meu Instagram é o Consultora Camel. Podem me chamar por lá, tem meu WhatsApp também. A gente vai marcar um diagnóstico financeiro, que não é para a gente contratar nada, para eu entender o cenário financeiro de cada um de vocês, para eu entender como que eu consigo ajudar e, principalmente, o que a gente vai precisar fazer para que esse planejamento dê certo. E aí, sim, a gente fechando um contrato, eu vou seguir junto com vocês ao longo da vida, espero que por muitos anos, e vou trabalhar em cada etapa junto com vocês, pegando na mão e ajudando pelo melhor caminho. É isso. Muito obrigada, Ana. Amei nosso bate-papo, assim, enriquecedor de verdade.
Queria agradecer a você aí que está nos assistindo, nos escutando. Se você gostou, encaminha aí para as amigas empreendedoras também. Segue o nosso canal, Papo de Rica, no YouTube e no Spotify. E agradecer aqui também a Implantar Telecom, que é uma empresa de tecnologia que nos fornece essa sala maravilhosa aqui para a gente fazer o nosso podcast, nossa parceira. É tecnologia de internet. Então, se você tem internet, banda larga em casa, está passando perrengue, chame eles, que eles têm uma rede grande aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, e 24 horas por dia de atendimento. Então, vocês vão ficar bem atendidos. Muito obrigada e até a próxima.